Que Deus cresça em todo o tempo, amém? Queria chamar o pastor Edgar, vai estar esta noite ministrando aí as nossas vidas, trazendo um ensino através da palavra de Deus. Vem, pastor Edgar, Igreja Batista ali no Parque B. Pastor, à vontade. Pode sentar, pessoal. Muito bem, o tema que me deram para falar hoje é sobre educação de filhos. Tem pai e mãe aqui, gente? Fica com medo, porque isso aí que assusta muito. E vocês aqui? Então, temos aqui a metade de pai e mãe. Tem vó aqui? Tem, vó. Pelo menos uma avó está aqui. Aí, tem gente aqui que fala assim, eu não sou pai nem sou mãe, mas você é filho. Ou é tio, ou é tia. Ou um dia vai ter filho, tá certo? Você é um projeto de pai, né? Você é um projeto de pai. É ou não é? Por enquanto você não pensa nisso. Um dia você vai ficar sabendo. Então, gente, olha, muitos anos atrás, que eu não vou falar quanto, já tive mais cabelo que você, eu era um cara que vivia assustado quando via criança sendo criada pelos pais. Tinha medo. Porque o que eu já vi de criança rebelde, chutando canela da mãe, batendo no rosto da mãe, se jogando, esperneando. Quem é que já não fez isso aqui, hein? Aí eu falava, eu casar, ter filhos, que eu ficava com medo disso. Ficava com medo porque as crianças todas rebeldes, mães sofrendo, chorando, sem paciência, gritando, espancando criança na rua, passando vergonha. Eu já vi a Camila, nem sei se é esse nome mais, no dia que eu estava esperando o médico me atender, e a Camila subia nos lugares lá, derrubava as coisas da sala, e a mãe, Camila, eu já te falei, quando chegar em casa, e a Camila não estava nem aí, a mãe estava falando com o vento, né? A filha dela não estava nem aí. Acontece que eu conheci alguns casais, alguns pais e mães, que sabiam criar os filhos de uma maneira tão incrível, que eu falei, gente, então tem como criar bem os filhos? Eu conheci gente boa, com os filhos muito legais, e aí eu comecei do desinteresse para o interesse. Porque não é gostoso você ver uma família legalzinha, todo mundo se entendendo. Eu sei que é errado, viu? Está ficando em extinção. Né? Eu não estou dizendo aqui de família doriana, que todo mundo acorda sorrindo, bom dia. O pai chama para tomar café, já está todo mundo pronto, já está todo mundo arrumadinho, vai para a escola, aquela coisa. Gente, a gente tem luta e demanda um certo trabalho para ficar no ponto. Deixa eu apresentar aqui minha família. Ficou um pouco escuro, né? Meu caçula aqui está quase mais alto que o pai, né? Quase mais alto, que ainda não chegou não, ainda não me garanto ainda. Essa aqui não é minha filha não, é minha esposa. Aqui eu casei 7 anos mais velho do que ela. Aqui é a Laís, minha filha, 20 anos. Esse camarada aqui sou eu, e aqui é o Lucas, que é o mais velho, né? O Lucas tem um chamado forte para missões, para falar de Jesus, para implantar a igreja, para sair pelo mundo anunciando o amor de Deus. O Henrique estuda cursinho, se preparando para vestibular, fez aí o Enem, a USP agora, vamos ver. E a Laís já terminando o curso de professora. Então, estão todos aí na fé, todos abraçaram Jesus. E valeu muito a pena ter esses 3 aí. Lembra que eu falei que eu tinha medo de criança? Eu me sinto
muito feliz, cada um deles me dá muitas alegrias, cada um à sua maneira. Eu sinto um pai muito realizado, né? O fato deles amarem a Jesus, isso não tem preço. O resto vem, né? Como o apóstolo João fala numa das cartas dele, se não me falha a memória, é a segunda carta de João, ele fala assim: eu não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Isso é uma grande alegria. Mesmo que você não for pai biológico, o que é um pai biológico? É um pai e uma mãe que geram uma criança. Mas pode ser que você é pai espiritual. Alguns de vocês aqui não são pais e mães biológicos, mas pode ser que sejam pai e mãe espiritual. O que é isso? É quando você fala do amor de Jesus para alguém, aquela pessoa nasce de novo, é seu filho na fé. Então você é um pai espiritual. Timóteo não era filho biológico de Paulo, era? Mas ele trata Timóteo como se fosse filho, não é? Ele era pai espiritual. Então, mesmo que você não tenha o privilégio de ter um filho gerado de você, você pode ter o privilégio, como o apóstolo Paulo, que talvez, provavelmente, ele não tinha filho biológico. Mas quantos filhos espirituais aquele homem teve? Não é verdade? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre quem é o responsável pela educação dos filhos. Vou começar com isso. Vamos girar aqui. Quem são os responsáveis pela criação dos filhos? É a televisão? Não. É o celular? Não. É a vovó? Não. É a escola? Não. É o governo? Não. Toma que o filho é teu, jacaré. O filho é seu. A gente não pode terceirizar, jogar na mão de tio, de tia, de creche. Eu sei, cada um deles tem um papel, não é? Se você tem a sua mãe, uma avó, mas a responsabilidade não é dela, ela já criou você. Não podemos terceirizar. Então, o querido aqui leu um texto de Deuteronômio que eu já tinha anotado nesse versículo, que é o versículo 7, fala: ensine com persistência seus filhos. A palavra persistência é a mesma palavra que perseverança. Então, Deus deu a responsabilidade para o pai e para a mãe de educar, treinar, criar, equipar essas crianças para quando eles crescerem, estarem preparados para enfrentar a vida. Tá certo? A gente não pode, a gente tem que assumir o papel de pai e assumir o papel de mãe. O lar, é que eu sou nordestino, da Bahia, então o meu R é um pouco arrastado. O lar é um laboratório. Entendeu o que eu falei? Não existe laboratório, gente? O lar é um laboratório. O que é um laboratório? É onde você faz experiência, a gente vai treinando os filhos para eles saírem do ninho um dia. Então, lá é uma escola. Mais importante que a escola lá fora. Porque tem certas coisas que a escola lá fora não ensina, como o pai e a mãe. Então, tem alguns níveis de relacionamento entre pai e mãe. Olha só. Vamos girar aqui. Tá. Para mostrar Tem uma luzinha aqui, não? Tem luzinha na outra? Tem. Ó, esses são os relacionamentos de pai e mãe com os filhos. O primeiro relacionamento é biológico, depois eu vou explicar cada palavra dessa. O segundo é provedor e o terceiro é o quê? Confiança. O que quer dizer essa questão de o lar, que é o
papel do pai é biológico. O que quer dizer isso? Eu já dei umas dicas aqui antes já. Os meus alunos estão atentos. O que quer dizer um pai e uma mãe biológico? Gerou, não é? Tem gente nessa vida que o único papel de pai e mãe é gerar. Tem muitos pais irresponsáveis, engravidam uma moça, some, não ajuda, em alguns casos é obrigada a sustentar, outros nem conhecem o filho, é fácil fazer filho. Né? Vocês sabem disso. Isso é só o primeiro nível biológico. Mas minha mãe até falava lá na Bahia assim, tem muitos homens que são meramente reprodutores, vagabundos. E mulheres vagabundas também que, né, permitem essa situação, né? Mas, gente, provedor. Ele gerou o filho, ele trabalha, provedor é o que sustenta. Só que tem pai que passa do nível biológico para provedor e para. Já viu o pai assim? Eu sempre trabalhei, dei comida para meus filhos, eu sempre paguei as contas, nunca faltou roupa, nunca faltou calçado. Olha, gente, isso aí é obrigação. Pai e mãe, criar, sustentar. Mas criar filho é além disso. A nossa vida muda para sempre. Depois que a gente tem filho, esquece, velho. Muita coisa que você gostava de fazer, porque agora assume a responsabilidade. Uma vez eu participei de um mutirão de fazer laje, lá do prédio nosso, e eu estava cansado, aquela turma fazendo massa e carregando lata nas costas para pedreiro da conta, e não tinha aquela concretex que já vinha pronto, era ali na raça, no carro, na bolha na mão, no pé, e chega uma hora que dói a mão, faz bolha. Ixi, eu estava arrebentado à tarde, e meu filho primeiro tinha lá uns 4, 5 anos, esperto e correndo para cima e para baixo, e eu cheguei detonado em casa, detonado. Aí eu falei, eu vou pensar uma brincadeira de amigo aqui, que eu estou tão cansado, carregando lata nas costas. Aí eu deitei no sofá e falei, filho, vamos brincar de amigo. Então eu pergunto uma coisa, aí você me conta e você pergunta outra, eu te conto. Aí eu falei, conta uma história da Bíblia para mim, filho, uma história bem comprida para mim. Aí quando ele contava, eu deitei no sofá, e aí eu viajei, né? O sono, ele era falador, tagarela, falando. Eu só sei que eu acordei com aquelas mãozinhas no meu rosto. Pai, amigo, eu já falei, é sua vez, amigo, acorda, amigo. A vida da gente muda, não é? A gente tem que se desdobrar. Nem vou falar das noites de sono e tudo mais, né? Que a gente... Então, esse nível aqui da confiança é um nível não só de sustentar nossa casa, mas de criar uma intimidade, de sermos amigos, de ganhar o coração do filho. Eu vou explicar isso aqui. Eu estou dizendo que você ser amiguinho do seu filho, de você fazer tudo que seu filho quer. Eu falo amigo, é de você ganhar a confiança, à medida que ele cresce, de compartilhar com você coisas do coração. Estou dizendo isso, tá certo? Porque se você for querer ser amiguinho do seu filho para fazer as bagunças igual ele, vai sobrar para você lá, ou para sua esposa também. Então, eu estou falando de ganhar tem uma definição aqui, é essa aqui, ó. O que é confiança nesse sentido de pai, mãe e filho? Para uma criança, a confiança é a ponte que liga sua necessidade de saber que pertence, ele é amado, ele é querido, que é aceita, ela é aceita, seja adotivo ou não, seja de um outro casamento ou não, porque eu não sei, às vezes a pessoa casa com alguém que já tem um filho, né?
Então você vai comunicar para aquela criança que ela é amada, que ela é querida, mesmo que ela pertença a outra pessoa. Os dois adotaram, os dois assumiram, e tem que ser coisa séria do coração, não é fingimento. Casou com pacote, casou com pacote. Agora um abraço, tem que ir para cima, para frente. Ué, então não casasse. Então não se aliançasse, se unisse. Não é? Então é os meus, os seus, os nossos, e vamos para frente. Que a criança pertence, que ela é aceita, que ela é realmente amada pelos seus pais. A confiança construída e mantida pelo pai satisfaz a necessidade do filho de sentir-se ligado à sua família. As crianças vão crescendo sabendo que ela nunca é tão amada em nenhum outro lugar como na casa do pai e na casa da mãe. Eu preguei uma mensagem sobre o filho pródigo domingo passado. O rapaz foi de mal a pior. Mas quando ele caiu assim, ele lembrou: meu pai me ama. Eu prefiro ser empregado na casa do meu pai do que estar em outro lugar. E ele voltou um dia para casa, né? Então é isso. Confiança. E Deus confiou aos pais essa missão. Nós, pais, somos como técnicos. O técnico de futebol ensaia a jogada. O técnico prepara, treina o filho. Quando o jogador está lá no campo jogando, o técnico joga? Não. Ele está lá só olhando. Então vai chegar uma hora que nossos filhos vão crescer e vão entrar no jogo da vida e vão escutar a vozinha do técnico, do pai, da mãe, coisas que nós implantamos no coração deles, que eles vão lembrar no futuro. Então, nosso trabalho é um trabalho de muito sacrifício, tem que ter muita paciência, e você não vai colher de imediato. Criar filho dá muito mais trabalho quando é pequeno. Eu sei que as mães falavam assim: filho criado, trabalho dobrado. Isso é um ditado antigo, né? Mas deixa eu te falar, se a gente firmar boas raízes quando eles são crianças, eles vão crescer pessoas de bem. É claro que, às vezes, por melhor que você seja pai e mãe, as pessoas fazem suas escolhas. E muitas vezes escolhas erradas, por melhor que você seja. Porque cada pessoa tem o livre-arbítrio, né? Ela faz escolhas. E ela vai ter que assumir as consequências da sua escolha. Então, gente, vamos pensar que Deus confiou aos pais essa responsabilidade. Mas Efésios 6, versículo 4, falava assim: pai e mãe, não irritem seus filhos. Isso está na Bíblia, tá? Efésios 6, 4. Pai e mãe, não provoque raiva no seu filho. Porque tem mãe que, pelo amor de Deus, parece mais infantil que o filho. Você já viu mãe assim? Tem mãe nesse mundo e pai que parece mais criança do que a criança dela. Eu já fui no aniversário que a mãe era tão sentimental, sabe, dessa mãe tão melada, que queria que o primeiro pedaço do bolo fosse dela. E se no aniversário o bolo não fosse dela, ela ia chorar, o mundo acabou para ela. Gente, o fato da criança dar um bolo para outra pessoa não quer dizer que não gosta da mãe, mas aquela mãe comprou a criança, prometeu para ela alguma coisa, para que na hora do bolo, a criança desse o bolo para ela ficar bem na vida. Gente, vamos mudar de assunto, que isso é bobeira demais, né? É que tem tanta coisa nessa vida que a gente não dá conta de falar, né? Então vamos lá. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. 2 vezes repete em Efésios, e aqui fala para eles não desanimarem, hein?
As crianças nascem inclinadas para o mal. Opa, deixa eu voltar aqui. As crianças nascem inclinadas para o mal. Natureza pecaminosa, coração enganoso. O que diz Romanos 5,12? Não precisa você ler, diz assim: porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, porque todos são pecadores. Romanos 5,12. Esse aqui fala: enganoso é o coração e muito corrupto. Quem vai conhecer esse coração? A própria Bíblia responde: eu conheço. Deus conhece os corações. Então, quantos meses tem esse bebê? 16. 6 meses. Você acredita que já é pecador? Como é que você sabe? Ensinado pela Bíblia, todos nós somos irmãos. Pela Bíblia, e também você constata, você verifica. Porque uma criança dessa idade, o meu caçula, ele endurecia o pescoço quando estava com raiva, com 6 meses, 5 meses, 4, endurecia o pescoço assim, ó, tinha tomado banho, tinha se alimentado, estava tudo maravilhoso, e você colocava na cadeirinha na hora de comer e se jogava para trás assim, não é? E chorava e olhava para mim. Falei assim, gente, onde aprendeu isso? Tinha gente que falava que era anjinho, Aí, à medida que vai crescendo, 2, 3 anos, vai dividir um brinquedo, ou um pedaço de comida, alguma coisa que está... É meu! Uma vez, já eles maiores, a gente estava na mesa, 4, éramos em 4, eu, o pai, mais os 3, todos já 6, 7, 5 anos, né? Por aí. Tínhamos 2 mangas e 4 crianças contando comigo, né? Eram 3 filhos, mas eu, 4 crianças e 2 caroços de manga. Acontece que todo mundo gostava do caroço de manga, e só tinha 2, e era 4 filhos. Aí eu, para dar um exemplo de não ser egoísta, depois que eu descasquei a manga, as fatias e tal, ficou ali um pedaço, eu falei, olha, somos em 4, só tem 2 pedaços, 2 caroços de manga. Então, vamos fazer o seguinte, eu cedo a minha parte. Aí sobra quantos? 3 pessoas para 2 caroços de manga. Aí o meu filho caçula falou, ficou de pé e falou, eu cedo. Aí nós falamos, Aí ele falou, eu cedo para mim. Entendeu? Eu cedo para mim. O egoísmo, gente. A gente nasce com uma natureza dentro de nós, rebelde. É a Bíblia que fala isso. As crianças já nascem com um eu grande. Então, se você é um pecador, aí você casa com outra pecadora, 2 pecadores. Aí você tem um terceiro filho, 3 pecadores. Aí tem 4, tem 5 pecadores dentro de uma casa, é um caldeirão. Dá muita confusão. Se tem um banheiro só, Deus nos ajuda dia de ir para a igreja de manhã cedo, tem um banheiro só, numa casa de 5 pessoas. Então, a gente nasce pecador. Muito bem. Autolegislação. O que quer dizer essa palavra técnica aí de advogado? Opa! Eu não quero, eu quero. Me dá. Não. Mãe, não vou. Autolegislação é que a gente nasce querendo ser independente. É isso que quer dizer eu crio minhas leis. Eu faço o que eu quero, dá licença. Por quê? Por quê que eu tenho que obedecer? Só criança que é assim, gente? Não tem mãe e pai falando isso também? Quer saber, eu quero ser feliz. Como é que diz aquela musiquinha? Andar naquela favela onde eu nasci, eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente. Tem gente que quer fazer a vida dela e não quer que ninguém dá limite para a pessoa, que coloca para ela regras, não quer saber. Criança é assim também. O
que nós desejamos, com a Bíblia nos ajudando, é esse resultado aqui. O resultado desejado da paternidade. Paternidade é o papel de pai e mãe, né? É a educação de uma criança dependente de Deus e que seja governada pelos preceitos bíblicos e não pelos impulsos da carne. Gente, você não sabe como é gostoso quando o seu próprio filho busca a Deus, não porque você pede, não porque você fala, mas porque ele quer. Mesmo que não está na sua presença, ele escolhe agradar a Deus. Jesus fala que ele, desde pequenininho, Lucas 2,52, Jesus crescia na obediência, em estatura e graça diante de Deus e diante dos outros. Esse é um desejo que todos nós, pai e mãe, queremos, que nossos filhos vão crescendo cada vez mais conhecendo a Deus. Não porque você pede, não porque a criança fala, eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero seguir esse caminho, eu amo Jesus, eu quero aprender de Jesus. E cabe a nós pais despertarmos nossos filhos desde pequeno para as realidades espirituais. Estou atrapalhando aqui. Autogratificação é quando a criança é egoísta. Desde que eu já falei sobre isso, não vou demorar muito tempo aqui. É egoísta e a gente tem que separar o que é egoísmo e o que é criancice. Alguém sabe a diferença? Tem coisa que é da idade, é criancice. A gente não pode jogar pesado, é criança, não sabe. Birra, você sabe o que é. Não é criancice. Birra, fechar a cara, fazer assim com a mão para te bater, ficar querendo compra um celular novo, compra, senão fica sapateando, chutando o pai. Isso aí é birra, isso aí tem que resolver de outra maneira. Criancice, às vezes, a criança desajeitada deixar o prato cair, o copo cair. Gente, você também não deixa? É um acidente. A gente tem que ser bem sensível a isso, não é? Você quer que alguém jogue pesado com você porque você deixa um copo cair no chão? Às vezes a gente, na nossa raiva, fica descontando no filho, quando é criancice. Criança erra, gente, e não é de intenção. Acontece, é acidente. Então a gente tem que separar uma coisa da outra, não é? Eita, eu estou voltando aqui, gente. Olha esse versículo aqui. Está no livro de Provérbios. A estultícia, o engano, essa palavra estultícia quer dizer engano, ultrapassa, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que é a vara da disciplina? Uma correção. Uma varinha fininha, se ataca aqui, funciona aqui. Não estou falando de espancar não, tá? A gente não espanca, a gente ama com a varinha para funcionar, para ensinar. É uma sabedoria que minha mãe usou para mim mais 4 e todo mundo virou trem de gente. 5 por causa da Santa Varinha. A responsabilidade dos pais é o quê? Treinar e discipular. Olha esse versículo aqui, ó. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Terá grande prazer a sua alma. Tem outro versículo que fala: quem ama, disciplina. A criança entregue a ela mesma faz a mãe passar vergonha. Você já viu uma mãe passar vergonha? Que ela deixa a criança fazer o que ela quer. Já viu aquela mãe que fala assim: quando chegar em casa você vai ver, e não faz nada quando chega em casa?
Aí a criança não confia na fala da mãe. Já vi um pai que fala assim, ah, se eu te pegar, você vai ver. Aí entra no ouvido, sai no outro. Porque a voz do pai e a voz da mãe não acontece nada. É só fala de frustração. Só que fala de frustração, fala e não, né, perdeu o respeito. A criança não leva em conta isso aí. Então, disciplinar dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena, porque a gente vai colher. Então, a gente tem que treinar o coração do filho. A disciplina envolve essas fases aqui, ó. Repreensão verbal. Repreensão verbal é falar. Filho, nós vamos na casa da tia fulana. Quando chegar lá, eu não quero você subindo no sofá da tia. Filho, você não vai ficar o tempo todo no celular. Eu quero que você pare um pouco e dê atenção para a avó. Está se perdendo isso, né? A gente está indo na casa da avó e as crianças já não conversam mais com o avô e com a avó. Está todo mundo no celular, dá na hora de comer, todo mundo come, volta para o celular, depois vai para casa, estão perdendo a capacidade de se comunicar com tio, com tia, com primo, por causa disso. Então, repreensão verbal, você já fala antes. A gente vai no mercado, nós vamos fazer compra. Hoje o pai ou a mãe não tem dinheiro para comprar o chocolate. E você não vai pedir, porque não tem dinheiro hoje. E não precisa pedir. Você já sabia que uma vez eu fui no Carrefour, e meu filho deu um show lá para comprar, não lembro o que mais. Eu fui no banheiro, sentei no vaso sanitário, coloquei a tampa, né? Tirei o cinto, disciplinei ali o bumbum dele. Foi a única vez só que isso aconteceu. Nunca mais. Uma vez eu estava viajando com meu pai e minha mãe atrás, e eu numa rodovia, ele era pequeno ainda na cadeirinha, aí ele viu o Kinder Ovo na outdoor, aquele cartaz, eu quero, e começou a chorar, e doía o ouvido. Falei, filho, para que o pai não vai comprar, não tem nem mesmo que tivesse, não ia comprar só porque você quer não. Não parei, quando parei no acostamento, pedi que meu pai e minha mãe saíram do carro, fui lá atrás, sentei no meu colo, dei umas varinhas, carregava uma varinha, tipo um cipózinho no carro, nunca mais isso aconteceu. Deu sacrifício, tive que parar, mas valeu a pena, né? Então, a gente, para colher, a gente tem que ter disciplina, colocar limite. Você já viu uma mãe discutir com uma criança de 3 anos? Filho, eu já não te falei, eu já te falei. E a mãe fala. Querendo negociar com uma criança de 3 anos, como se a criança de 3 anos entendesse tudo que a mãe fala. Né? Tem situações que quando a mãe fala não, é não. Quando fala sim, é sim. Pronto. Não é não, sim é sim. Ou você acha que na vida sua tudo foi sim? Ou você acha que Deus responde todas as suas orações? Deus não fala não para nós? O não faz parte da vida. O não é pedagógico. O não, a pessoa aprende que nem tudo ela pode, faz parte da vida. Então essa mãe que começa a chorar, aí tem que fazer os gostos, porque não aguenta ouvir choro, tem que aguentar. Ela não vou te atender, filho, pode chorar. Não chora aqui não, chora lá na sala, porque aqui eu estou ocupado aqui. Eu deixava chorando na sala, como não tinha plateia, parava de chorar. Simples, né? Vamos em frente? Que horas são aí, gente? 9h40. Vamos lá. Então, como é que a gente pode perder o coração do filho? Eu estou falando de ganhar o coração, de ganhar a confiança, não foi? Esse menino aqui está com uma pergunta na cabeça. Esqueci seu nome. Alan. O Alan está olhando para mim, eu estou vendo uma interrogação aqui nos seus olhos. E a interrogação é essa aqui: como é que eu posso perder o coração dos meus filhos? Vou te falar, Alan. Segura na cadeira, vou te falar.
Você sabe como é que a gente pode perder o coração dos filhos? Dessa maneira. Quando você envergonha o filho, pode ser adolescente, pode ser pré-adolescente, na presença dos amiguinhos dele. Quando você dá uma bronca na vista dos amiguinhos dele. Isso você está perdendo, está se distanciando dele, está humilhando. Você lembra alguma vez que seu pai te deu bronca na vista dos outros? Você não sentiu mal? Como é que você vai fazer isso? Quando eu queria chamar a atenção dos meus filhos, eu chamava no quarto, conversava com ele em particular. Isso eu estou dando honra, eu estou tratando com respeito, eu estou chamando para ele. Até no seu trabalho, você gosta que um chefe, um líder, te dá uma bronca na vista dos outros com uma coisa que você errou, você nem escuta o que a pessoa fala. Ela tem que chegar devagarinho, chamar você em particular. Como é que você vai tratar seu filho humilhando na frente dos outros? Ele está assistindo um programa na televisão, você está com raiva. Chega do trabalho, sei lá, vai lá e desliga a TV. Ele está acompanhando um desenho animado, uma historinha, você vai e desliga, porque você está com raiva e está chamando a criança. Ele é gente. Se você precisa dar uma ordem para ele, você fala assim, ó filho, terminando esse desenho, eu preciso da sua ajuda. Você prepara o coração dele, vai terminar, aí depois ele vai te atender. Quem de vocês já foi interrompido assim, você ficou muito chateado? Quem foi? Estou acertando. Não é chato pra caramba? Aí quando você fala, ó filho, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos eu preciso de sua ajuda. Só que depois você fica de olho, para o moleque emendar no outro desenho. Entendeu? Mas você entendeu o que eu estou falando, não é verdade? Quando você interrompe, seu filho está te contando um negócio, você está apressado e interrompe, ele não termina de falar. Ele está te contando uma historinha, está contando uma experiência na escola, está contando de uma situação. Aí você está impaciente, não deixa o menino, não deixa a menina terminar de falar. É falta de educação. Até a Bíblia fala, Tiago capítulo 1, para a gente ser pronto para ouvir, demorado para falar, demorado para ficar com raiva. Tiago 1,19 fala sobre isso. Tomar cuidado. Você gosta que alguém você está falando, a pessoa te interrompe? Não deixa você completar? Provérbios 18,13 fala, responder antes de ouvir é tolice. Vamos deixar a criança terminar de falar, gente. Não é porque ela é criança que a gente vai desprezar a fala, faz bem para ela desabafar. E se a gente é acessível, desde que eles são pequenos, eles vão crescer na confiança do pai e da mãe. Olhar nos olhos. Eu nasci na Bahia, tinha uns 10 irmãos 10 tios da parte da minha mãe e uns 10 tios da parte do meu pai. Quantos tios aí? Mais de 20. E eu, garotinho assim, qual é o seu nome? Laércio? Da idade do Laércio. Eu chegava na cidade vizinha, assim, na casa dos tios, que era a maior alegria. Tinha um tio, ele ajoelhava no chão, olhava nos meus olhos, falava, Deus te abençoe, Edgar. Minha avó devia ter mais de 60 netos. Então os tios não davam, mas aquele tio olhava nos meus olhos e eu sentia assim, respeito. Sabe aquele tio que você guarda no coração? Puxa, alguém se importa comigo, né? Quantas vezes nós tios tratamos os sobrinhos assim, sem interesse, sem atenção, né? Sem lembrar a data de aniversário, sem mandar um recadinho. Olha, Deus nos chama para a gente marcar a vida desses meninos, não é? Promete e não cumpre. Ah, filho, vou te levar no McDonald's lá, sábado que vem. Há quanto tempo você falou isso? Ah, filho, um dia eu te levo lá. Ah, filho, um dia a gente vai no parquinho. Ah, filho, um dia a gente vai jogar bola. Está passando, ele está passando. O menino já tinha 6 anos quando escutou o pai falar, hoje está com 14. 18? Estou acertando aqui, né? A voz do papai é uma voz, assim, que a gente não pode perder essa confiança. E da mãe também, viu? Da mamãe também. E quando o pai ou a mãe está chateado um com o outro, joga o filho no meio da conversa,
conversa pesada na frente das crianças. A gente tem que conversa pesada no quarto, separado, deixa a criança lá, em outro lugar. Não vamos brigar na frente deles. Mexe com a estrutura emocional deles. É pesado ver o papai, o chão abre para eles. Ficar escutando o grito de pai e mãe, conversa dura, mal criada de pai e marido com esposa, um desabafando ali. Quem de vocês já escutou isso? Pai e mãe brigando. Olha, a maioria está bem na fita aqui, ó. Então poucos aqui, né? A pessoa está assistindo o vídeo de palhaçada, gargalhando, e vem a criança para falar, briga com a criança e morre de rir com o vídeo. Gente, o que é isso? Não é uma contradição? Está sorrindo, está ali, no WhatsApp, e a criança está aqui do lado e olha para a criança com cara feia. Tem marido que já acostumou a conversar com a esposa dando bronca. Ele trata a esposa igual trata o homem, porque trabalha o dia inteiro com o homem lá, aí chega em casa e trata a esposa, e não sei o quê. E você já viu isso aqui? E essa comida vai sair? Ué, gente, cadê o... Com licença, por favor. E a criança está assimilando esse tratamento, né? Então, brincar com os filhos, a gente aproxima bastante deles. Brincar. Separar um tempo para se divertir, rolar no chão, brincar de esconde-esconde, apagar as luzes da casa, brincar de super-herói. Tudo isso eu já participei e me ajudou demais. Brincar de bola na garagem. A mãe brincar de boneca com a filha, de carrinho. Gente, caminhando aqui para os finalmente, finais. Estabelecer limites é responsabilidade nossa. À medida que as crianças vão crescendo, a gente vai liberando. Mas quando são pequenas, mesmo quando são adultos, né? Eu tenho meu filho mais velho. Eu moro um pouco longe do metrô Capão Redondo. Dá para ir a pé. Mas eu falo para meu filho, ó, passou das 11, você paga Uber. Não vou te buscar. Que é meio perigoso, meu bairro também. Mas até 11 ele tem a colher de chá. Certo? Limite. Estou certo ou não? Está certíssimo. Tem um apoio aqui. Ó, os extremos da paternidade. O que quer dizer isso? Os extremos. O pai autoritário e a mãe autoritária. Sabe pai muito rígido, mandão, mãe mandona, que esmaga o filho, grita, e fala. Ou não existe, você não conhece mãe assim não, né? E manda. Olha, quando o pai é muito autoritário, não pode isso, não pode brincar na rua, aí não pode jogar bola, aí não pode brincar de bicicleta, aí não pode nada, não pode. Essas crianças que nascem em lares com muito não pode, quando chega no 14 anos, ela arrebenta com tudo. Você já viu essas árvores na cidade, muito duras, muito fixas, quando passa uma chuva, arrebenta. As árvores que têm um sacolejo, tem uma ventania, mas ela se dobra, ela não quebra. Esses lares assim de muita dureza, vai quebrar. Você deve conhecer algum caso de pai que proibia. Chegou uma hora que o filho zoou, fugiu de casa, sumiu. Já ouviram falar disso? Por causa de estrutura rígida. Não pode ser assim, gente. O meu filho queria andar de bicicleta na rua, eu deixava. Tem pais do meu bairro que não deixavam. Então,
Falei, não, eu preciso criar anticorpos, precisa conhecer o menino já tinha 11 anos, 12 anos, eu vou proibir de andar de bicicleta na rua? Tinha que deixar. Eu fui criado aqui em São Paulo, eu trabalhava no centro de São Paulo com 14 anos de office boy, naquela época. Me ajudou. Agora hoje a gente não quer que o filho vá na padaria comprar porque tem medo. É aqui o bairro de vocês, aqui é um bairro com segurança, que dá uns que não tem esses problemas, né? Você vê que vocês estão rindo, mas vamos lá. Ó. Pai permissivo. O que é um pai permissivo? Pode tudo. Aqui, por isso que é o outro extremo, né? Um não pode, não pode, não pode. E aqui, pode, meu filho. Pode fazer o que você quiser. E esbanja. E o filho vai no McDonald's e ele quer lanche caro. E a mãe não quer contrariar um docinho de cuco. E manda o menino comprar o que ele quer. E vai na casa da avó. E não tem limite. E faz o que quer. E a avó deixa. E vai criando a criança, ninguém contraria, e bate no primo, e ninguém está nem aí, e morde ali o braço do vizinho, e vai criar coisa de criança, e vai deixando, não trata do coração, vai deixando a criança se tornar o rei do pedaço. Isso aí já é zoar também com a criança, porque a criança precisa de limite, sem medo, gente, temos que pôr limite para a criança. E tratar da criança. E ali, os pais centralizados nos filhos. O que quer dizer isso, gente? Ó, os permissivos, né? Permissivo é pai liberal. Esses pais permitem a seus filhos fazer praticamente o que querem. Não existe limites nem controle. Você conhece alguém assim? Às vezes vai receber limite da polícia, vai receber limite de bandido, tiro, porque ninguém põe limite, vai quebrar a cara na rua, né? Porque o pai e a mãe não põem limite para ele. Não é melhor aprender em casa? Fala a verdade. Se você não pode comprar um celular caro, não compra. Não pode comprar um tênis caro, não compra. Não tem dinheiro, não compra. É isso, filho, e acabou. Qual é o outro pai? Autoritário. Carece de iniciativa, aí os filhos são inseguros, e depois eles vão desprezar os pais. O pai é autoritário. Porque o filho não, a mãe toma a frente, quando o menino vai decidir, a mãe toma a frente. A criança não aprende a pensar, aí fica com raiva da mãe, que fica uma criança que não tem nem capacidade de tomar decisão, porque a mãe toma a frente para decidir no lugar da criança, do adolescente e do jovem. E aqui é o reizinho, né? Os pais centralizados nos filhos. O namoro acabou, que a criança chegou, o reizinho manda na casa agora, papai e mamãe são dois escravos da criança, ó meu rei, porque a criança agora chegou e tem os dois escravos correndo assim para baixo para dar conta. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo quando veio o filho, o namoro continua. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é mais importante na relação? É a criança ou o marido e a esposa? Porque a gente já teve essa aula. Já tiveram essa aula? Ah, eu vim uma balanceada aqui, ó. Ué, na relação importam os dois que se relacionam, o marido e a esposa. Quem te ensinou isso? Já entendeu. Porque o ideal da Bíblia é esse mesmo. O marido é mais importante que o filho. Qual é o seu nome aí, meu amigo? Janielson. Então, meu querido, aí na fita você tem que dar bem, né? Tem que cuidar, o cara tratado, entendeu? Valorizado. Achar um camarada charmoso igual você tá difícil, velho. Você valoriza seu neguinho ainda, velho. Achar um homem. E homem heterossexual, tá difícil achar, mano. Então, valoriza você aí, velho. Ó, mas eu mudei de assunto, tá falando outra coisa. Quando a gente se casa, se une, criança vem antes ou depois? Depois. Certo é vir depois. Normalmente. Porque meu filho perguntou, pai, por que eu não estou no álbum de casamento do senhor? Meu filho, você nasceu 3 anos depois que eu me casei, é por isso que você não está.
Você pegou carona numa coisa que tinha antes de você. Você pegou carona. Mas aí uma vez uma mulher falou, eu estava dando uma palestra, e uma mulher falou assim, sabe uma coisa? Para mim, o mais importante é filho. É filho, porque marido é acessório. Marido. Filho vem das minhas entranhas. Filho vem de dentro de mim. E ela foi se engrandecendo, né? Aí eu falei para ela assim, olha, na casa do meu pai, a minha mãe falava, gente, eu nasci, eu e meus irmãos, minha mãe falava assim, homem para mim, éramos 4 homens e uma filha, uma irmã. Homem para mim é seu pai. Minha mãe falava isso. Eu junto os 5, não dá um dedo pequenininho do pé do meu marido. Mas meu pai era um baita pai também. Meu pai era um cara, gente fina, sabia fazer de tudo, ajudava em casa. Um homem caprichoso. Sabe esses homens bombril que sabem fazer de tudo? Esse era meu pai. E minha mãe honrava meu pai. E minha mãe falava, vocês vão crescer, vocês vão se engraçar com uma sirigaita. E eu vou ficar. Quem vai ser meu companheiro é o seu pai. Então eu falei, dona, a senhora abre o olho, porque o seu filho vai casar um dia. Então vocês dois, vou falar aqui, o marido e a esposa, vocês têm que ser amigos. Vocês têm que ter uma aliança de amizade, de amor, de cuidar um do outro. Eu sei que tem homem que é trambolho, né? Não representa a nossa categoria nessa data. Que não faz por onde, né? Que a mulher se mata por ele e ele não faz a vez. Isso existe. Mas eu estou esperando que vocês aqui são pessoas adultas, que estão aprendendo o papel da mulher, o papel do marido, que vão ser amigos, que vão ser companheiros, que vão ser bem unidos, porque isso ajuda até na criação dos filhos. O que os filhos mais precisam é ver uma amizade do papai e da mãe. Se eles sentirem que o pai e a mamãe se amam, a gente já tem meio caminho andado aí, gente. Se o filho perceber que o papai e a mamãe eles se amam, ele vai ter um chão psicológico bem firme assim. Agora, se ele vê ciumeira, provocação, desconfiança, um não pode nem olhar o celular do outro, porque está desconfiado. Gente, isso aí é um arraso. Olha, eu sei que isso que eu estou falando parece difícil, mas com a ajuda de Deus, de Jesus, a gente aprende o caminho da verdade. Jesus nos ensina. Ele abre nosso coração para trabalhar o egoísmo, a gente aprende a pedir perdão. Não estou dizendo de lares perfeitos, não. Muitas vezes eu tenho que pedir perdão para meus filhos, perdão para minha esposa, por machucar, falar uma coisa fora de hora, por perder a sensibilidade. Eu tenho que falar. Hoje mesmo de manhã, ontem à noite mesmo, minha filha estava contando umas situações para mim e eu estava no mundo da lua. Aí hoje ela falou, puxa pai, eu estava contando, eu queria ouvir uma palavra sua, você estava alheio, distante do que eu estava falando. Eu falei, filha, me perdoe, eu vou estar mais atento ao que você estava falando, eu estava realmente distraído. Eu não estou falando de um lar perfeito não, a gente está aprendendo, com a ajuda de Deus a gente consegue. Então eu desejo para vocês bons projetos aí de família, famílias fortes. As famílias estão quebradas, as pessoas estão muito sozinhas. E Deus quer fazer uma obra muito bonita na nossa vida para a gente mudar esse quadro aí a partir de nós. Vamos fazer isso? Com a ajuda do Espírito de Deus, eu vou te mostrar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses queridos, por esse tempo aqui tão especial, por essa série, nesse mês de fortalecer a família. Muitos conselhos, muitas lições de vida foram passadas aqui, e a nossa oração é que cada um de nós carregue
para a nossa vida, para ser uma família onde Jesus reina, onde Jesus é o Salvador, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus é o libertador. Então eu oro a Ti para que cada um entenda que é pecador. Não só nossos filhos, nós somos pecadores também. E nós precisamos abrir o coração e de Jesus para morar, para nos mudar nossa história. Senhor, nós viemos de lares, alguns de nós aqui, lares muito difíceis, com inimizade, com separação, com problemas sérios. Mas o Senhor quer começar algo novo na nossa vida, para a gente não repetir histórias tristes. Então fortalece a vida de cada um, mesmo quem é solteiro, que tem os sonhos de Deus no coração. E abençoe, Pai, todos aqui que vão casar e os que já são casados, para que cada família seja família bem saudável. Nos ajude a expulsar o egoísmo, a dureza de coração, o diabo que tem ganhado espaço em nossas casas. Perdoe, Senhor, quando a gente se descontrola com nossos filhos. Talvez alguns de nós tenham que pedir perdão para eles, admitir desequilíbrios e ajudá-los através do amor e da firmeza na hora certa. Em nome de Jesus, amém.